Olá, professor da Escola Bíblica Dominical, estamos aqui para mais um vídeo e que bom tê-lo conosco, aprendendo algo sobre a Palavra de Deus, nos aperfeiçoando na forma em que nós passamos a lição para os nossos adolescentes. Que bom saber que você está acompanhando este projeto da nossa igreja para os professores da Escola Bíblica Dominical. Meu nome é Ricardo e hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre a lição de número 6 na revista para os adolescentes, que é Mantendo-se Puro na Sociedade. Mantendo-se Puro na Sociedade. Então, eu quero apresentar para vocês alguns livros que têm me ajudado a tratar estas questões com os adolescentes e eu vejo que é de suma importância para a sua aula e vai com certeza poder te auxiliar demais. Então, eu quero mostrar para vocês aqui o livro do Ian Gregory, que é Sexo Agora Não, Obrigado, da editora CPAD, um livro muito bom que trata sobre a hora correta para o sexo e fala sobre os benefícios do jovem, do adolescente manter-se puro. O segundo livro que eu indico para vocês é um livro do Josh McDowell, um autor muito conceituado, com obras muito importantes, e esse livro aqui é o livro A Verdade Nua e Crua. Gente, esse livro é fantástico. Ele trata de diversas questões importantes para o mundo dos adolescentes. Ele faz perguntas, isso mesmo, o livro ele é feito em cima de perguntas que são questões que são importantes para os adolescentes, perguntas que os adolescentes fariam, e ele vai respondendo estas perguntas de uma forma muito enfática. Então, eu deixo como recomendação esse livro para vocês, A Verdade Nua e Crua, do Josh McDowell, também é da editora CPAD. Também indico para vocês esse livro, ele já foi lançado há um bom tempo, ele é também da editora CPAD, do Ciro Zibordi, que é Adolescentes S.A. Além dele tratar sobre questões do relacionamento sexual, da pureza sexual, ele trata de diversas questões da vida em sociedade dos nossos adolescentes. Esse livro é muito bom, do Ciro Zibordi, Adolescentes S.A. Também quero indicar para vocês um livro da editora Vida. Ele é feito pelo Dr. Henry Cloud e John Townsend. Esse livro se chama Limites no Namoro. Ele é específico para a vida do adolescente na questão do namoro e ele é muito bom, excelente. Eu deixo de recomendação para vocês, Limites no Namoro. E por último, professores, eu quero recomendar outro livro da editora CPAD. Esse livro ele é feito pela Suzy Schellinger, é uma escritora americana, e o livro é Pronto, Cresci e Agora. Esse livro ele é específico para as meninas, trata sobre questões sexuais, sobre namoro, sobre ficar, sobre relacionamentos com pais, amigos, sobre a pureza na sociedade, especificamente para meninas, mas existe também a versão para os meninos. Esse aqui é excelente, tem ajudado muito a minha esposa para tratar diversas questões com as meninas. Eu já li diversas vezes a versão para os meninos e eu indico para você, esse livro é muito bom. Pronto, Cresci e Agora. Então, professores, além de nós termos este material didático que eu indico para vocês, eu quero indicar para vocês, para que a sua aula seja um pouco mais produtiva, você fazer um debate sobre o que é pureza. E veja com os adolescentes essa questão, o que eles entendem sobre pureza. Promova um pequeno debate onde você será o mediador. Nesse debate, você não pode querer ensinar nada.
Terá posteriormente o momento que você vai ensinar os adolescentes, mas agora no início da aula, nesse debate, você será apenas o mediador, aonde cada um dos adolescentes vai ser ouvido, vai falar a sua ideia sobre pureza, o que eles entendem sobre pureza, gente. Então, nós vamos perceber, fazendo a leitura da nossa revista, que o comentarista ele focou as suas ideias na questão do sexo antes do casamento, na questão da relação sexual na hora certa. Mas nós podemos, na nossa aula, ampliar um pouco o leque sobre pureza, porque pureza não é apenas a relação sexual fora ou antes do casamento. A pureza, ela engloba várias outras questões na nossa vida. Na verdade, Cristo nos chamou para uma vida integral, e essa vida integral é uma vida de pureza. Então amplie o leque sobre manter-se puro na sociedade com outras questões. Aborde a questão do homossexualismo, aborde a questão do lesbianismo, muito forte hoje no cotidiano das meninas. Aborde a questão da pureza com os olhos. A questão da pornografia, ela é muito importante e será muito relevante você abordar isso com os adolescentes. Fale com eles sobre a pureza nos ouvidos, aquilo que eles ouvem, as músicas, letras que incentivam o relacionamento sexual, letras que incentivam a sensualidade. Então, diga para os adolescentes que eles precisam manter também os seus ouvidos puros. A pureza na mente. O adolescente precisa manter uma disciplina, uma regra nos seus pensamentos. A cultura que cerca os adolescentes, a programação televisiva que cerca os adolescentes faz com que eles tenham a sua mente sempre cheia de pensamentos impuros. Então explique para eles que pureza também vai além do sexo, mas vai dentro da sua mente. Aborde com eles a questão da pureza nas suas palavras. Como que está o filtro de palavras? Como que está as palavras que saem da boca dos adolescentes? Eles precisam, então, entender que pureza engloba todas as áreas da nossa vida, todas as nossas atitudes. Eu quero trazer para você uma definição de pureza que eu achei muito interessante e eu quero compartilhar com você. Olha só o que é pureza. Pureza é a qualidade daquilo que é puro, aquele ou aquilo que está livre e isento de qualquer mistura ou outra coisa que não inclui nenhuma condição de santidade. Então veja que interessante, a pureza ela é muito mais daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Professor, 3 coisas eu quero destacar no comentário da nossa lição. A primeira é que tratar de pureza na sociedade é nadar contra a cultura, é nadar contra a maré. Então não é fácil fazer com que o adolescente entenda estas questões de pureza, porque tudo que está ao redor dele diz uma coisa totalmente contrária a ser puro. Na verdade, o mundo hoje e todo o esquema que é montado ao redor dos nossos adolescentes pensa ao contrário da palavra de Deus, pensa ao contrário de pureza. Se é bom, se te satisfaz, se te dá prazer, então você pode fazer. A segunda coisa que eu quero destacar é que a nossa definição de sexo deve ser: o sexo é bom e o sexo é algo criado por Deus. A sociedade demoniza o sexo. A sociedade faz do sexo algo demonizado. Mas, na verdade, a Bíblia ela nos ensina que o sexo é bom e o sexo ele é criado por Deus.
A última coisa que eu quero assim destacar com você é que tudo tem o seu tempo certo. Para que o adolescente mantenha uma vida de pureza no meio da sociedade, ele precisa entender que tudo tem o seu tempo determinado, tudo tem o seu tempo certo. O sexo, ele é bom, ele é criado por Deus e ele precisa ser desfrutado no seu tempo certo. Qual é o tempo certo para o sexo? O casamento. Deus limitou esse momento para o sexo, que é o casamento. O sexo feito em outro momento ou de outra forma, ele não será tão bom, tão prazeroso, ele não chegará à excelência que Deus planejou para o sexo, a não ser feito dentro do limite que é o casamento. Então, gente, depois de nós termos ampliado este leque de pureza e dentro da sociedade, depois de nós termos entendido esses 3 pontos principais, nós precisamos pensar rapidamente algumas questões então sobre o sexo, já que a base da nossa ideia de pureza aqui dentro da lição é o sexo dentro do casamento, é ter a relação sexual no momento certo. Então nós precisamos entender algumas questões sobre o sexo. Então quero que você continue me acompanhando nesse vídeo. Olha só que dado interessante eu descobri. Olha só, a palavra sexo, ela recebe 338 milhões de acessos no Google por mês. 338 milhões. Isso corresponde a mais de 4 bilhões de acessos em um ano. 4 bilhões de acessos na palavra sexo em um ano. Sexo é uma das 5 palavras mais pesquisadas na internet. E se nós pensarmos que a maioria dos internautas é adolescente, então nós precisamos estar atentos à verdade de que os adolescentes no mundo pesquisam, veem muito sobre sexo. Então nós precisamos entender o que essa cultura mundana pensa sobre o sexo. Nós sabemos bastante sobre o que a Bíblia diz sobre o sexo, mas precisamos entender o que a cultura diz sobre o sexo, o que os filmes, o que as séries que os adolescentes veem, o que a internet que os adolescentes estão tão conectados dizem sobre o sexo. Olha só alguns conceitos que a cultura mundana idealizou sobre o sexo. Para eles, o sexo é essencial e necessário. Essencial e necessário. Para a cultura mundana, o sexo precisa estar em todas as coisas. Nós vemos o sexo estampado em todos os outdoors, nas músicas, nos filmes, no teatro, em todas as coisas o sexo está inserido. Nós podemos dizer hoje que existe uma idolatria ao sexo. O sexo está colocado em um pedestal. Mas nós precisamos aprender algo que é importantíssimo sobre isso, que você precisa dizer aos adolescentes. Olha só que interessante. O sexo, ele não é tão importante quanto parece. E o sexo não é tão pequeno quanto o mundo tem retratado hoje. Então, a outra coisa que a cultura mundana define sobre o sexo e fala sobre o sexo é que deve-se iniciar uma vida sexual quando o corpo estiver pronto e desejando o sexo. Deve-se iniciar uma vida sexual quando o corpo estiver pronto e desejando o sexo. É isso que a cultura mundana ensina para os adolescentes. Então, enquanto mais cedo você inicia sua relação sexual, mais experiências você vai ter, mais homem você vai se parecer perante a sociedade, mais mulher você vai parecer durante a sociedade, porque você já tem experiências sexuais. Os pais
incentivam os seus filhos a terem relações sexuais cada vez mais cedo. O governo e a mídia incentivam a relação sexual cada vez mais precoce. Distribuição de preservativo, toda uma panfletagem, uma mídia, uma cultura formada na questão do sexo na adolescência. Tudo isso tem acarretado alguns problemas. Uma disseminação de doenças sexualmente transmissíveis entre os adolescentes e um aumento gravíssimo e muito alto de gravidez na adolescência. Outra coisa que a cultura mundana prega e fala sobre o sexo é que o sexo pode ser casual. E é isso que os nossos adolescentes ouvem diariamente. O sexo é algo casual. Sexo e compromisso não combinam. É isso que o mundo pratica e ensina aos adolescentes. Sexo e compromisso não combinam. O sexo, ele é casual. Você não precisa ter compromisso com aquela pessoa. Você não precisa se preocupar com os sentimentos daquela pessoa. Você precisa apenas aproveitar o momento e desfrutar do que aquela pessoa vai te proporcionar na questão do prazer sexual. Então, a cultura hoje prega o sexo por diversão, o sexo sem envolvimento. Agora, outra coisa que nós precisamos entender, depois de nós termos entendido que a cultura prega sobre o sexo, é o que então a Bíblia fala sobre o sexo. O que nós entendemos sobre essa questão sexual dentro da Bíblia? É claro que isso é uma abordagem muito ampla e não tem como nós refletirmos sobre toda a questão sexual dentro da Bíblia para a vida de um jovem e de adolescente, mas eu quero apenas comentar algumas coisas para você poder levar para a sua aula. Olha só, a definição bíblica sobre o sexo ela é muito esplêndida, ela é muito linda e nós entendemos que é a ligação, a comunicação humana no nível mais profundo possível. Olha que belo que é a definição bíblica, o entendimento bíblico sobre o sexo. É a ligação, a comunicação humana no nível mais profundo possível. Quando Deus disse para o homem, façam-se uma só carne, essa ligação, esse sentimento único, essa proximidade num nível muito grande, façam-se os dois uma só carne. Sexo são duas pessoas unindo-se de uma forma que as torna uma só. Quando a pessoa está praticando o ato sexual, ela está unindo-se e tornando-se em uma só. O sexo ele é físico, mas é mais do que isso. Na verdade, muito mais do que físico é o sexo. O sexo ele é emocional, mental e também espiritual. O sexo, ele, na visão bíblica, ele transcende a questão física. Ele é algo mental, espiritual e muito emocional. O sexo, na definição bíblica, é a maior expressão de amor e comprometimento. Não existe, na definição bíblica, sexo sem comprometimento, sem o compromisso com a outra pessoa. Na definição bíblica, sexo e compromisso não se separam, não se dividem, é uma coisa só. Na definição bíblica, o sexo ele pode ser prazeroso, emocionante, impetuoso, apaixonado e profundo, mas quando feito da forma correta e no momento correto. Se não for assim, será a maior experiência traumática para aquele adolescente. O sexo ele pode ser insatisfatório, doloroso,
cruel e perigoso quando se faz mau uso dele. O sexo foi criado por Deus e Deus disse que era algo bom. O sexo, ele é um presente de Deus para a humanidade. Ele foi dado por Deus para ser desfrutado para o ser humano. Mas quando ele é feito da forma correta e quando ele é feito da forma incorreta e na hora errada, ele é doloroso, cruel e traz devastadoras consequências para as pessoas. Então alerte os seus adolescentes sobre essas questões. Como vamos encerrar a nossa aula? Como vamos trazer uma conclusão para os nossos adolescentes em nossa aula? Eu penso que nós devemos concluir a nossa aula abordando a questão e frisando aos adolescentes que santidade e pureza é o único caminho que leva para a vida eterna. Santidade é o único caminho bíblico, é o único caminho que Deus colocou na nossa frente para nós trilharmos e o caminho nos levará para a vida eterna. Não esqueça de praticar isso também e não esqueça de salientar e refletir isso com os adolescentes. Santidade é a melhor escolha, santidade traz as melhores consequências, pureza nos leva ao céu, santidade nos aproxima de Deus. É bom sim preservar a nossa santidade. A melhor coisa possível é aderir à ideia de Deus sobre pureza e santidade. Vale a pena ser santo nesse mundo tão impuro, tão pecaminoso. Professor, que bom que você esteve me acompanhando nessa aula e eu aguardo você para a nossa próxima lição. Fique em paz, que Deus te abençoe e te dê graça nessa aula que você vai ministrar para os seus adolescentes. Até mais.